Olá, oitavo ano, tudo bem? Vamos para a nossa aula de artes. Nós vamos iniciar o nosso volume 2, a segunda apostila. Nós saímos do volume 1 falando do romantismo, depois a gente viu um pouco da arte japonesa, e aí agora a gente vai para o realismo, o movimento artístico o realista. O movimento trata-se de um movimento estético, né? Um movimento que, além das artes visuais, também trouxe literatura, teatro, poesias, e aí é um movimento que surge lá no século XIV, na França. A França continua sendo berço do surgimento desses movimentos, e ele surge já assim, em oposição ao romantismo. Ele vem realmente para confrontar e se opor ao romantismo. Então, o realismo vem para mostrar como que as coisas aconteciam na verdade, né? Como que estava a França naquele momento, e logo depois da França, que era um pós-guerra, como que estava em vários lugares da Europa, e depois se estende para outros continentes, né? Então, lá para 1850 até 1890, ele atinge ali, se espalha por toda a Europa e vai para outros continentes também. Isso levando vários tipos de artes diferentes. Então, na literatura, que nem eu disse para vocês, na pintura, escultura, né? Eles vão trazendo essas características e levando o objetivo que esses artistas realistas tinham, que era de retratar a realidade do povo de maneira concreta, né? E não de maneira camuflada, como a gente vai ver nos movimentos anteriores, né? Como era no romantismo, como eram em movimentos que tinham se passado e que eles se preocupavam mais em registrar coisas que não existiam do que a verdade ali, né? Então, a gente vai falar um pouquinho das características mais marcantes do realismo. Então, a gente vai ver obras assim, tá? Algo que real, como as famílias estavam vivendo naquela época. A guerra tinha se acabado e a França estava sofrendo muito. Então, sofrendo com percas de tudo que a guerra traz. Então, a perca das lavouras, perca de moradias, né? Uma dificuldade financeira muito grande. Então, uma das características principais do realismo, ele retratava os problemas e as desigualdades sociais. Ou seja, os artistas começam a retratar aquilo que eles estavam vendo. Essa obra aí, por exemplo, que é do Jean-François Millet, ele retrata as respingadeiras, né? Uma obra de 1857, e aí eram as mulheres que estavam catando, recolhendo espigas num terreno baldio, né? Provavelmente ali para uma alimentação ou para tentar conseguir algum dinheiro, alguma coisa. Então, era o que eles estavam vendo durante aquela fase na França, era o que estava acontecendo. Então, vai ter muito registro da realidade social, muito registro da desigualdade que acontecia e dos trabalhadores, que eram, né, a classe principal que estava tentando levantar esse país aí. E aí, assim, quando se espalha pela Europa também, a gente vai ver de vários lugares da Europa como que eram. Às vezes tem lugares que até chegar ao movimento estavam vivendo uma realidade um pouco diferente. A gente vai ver mais pra frente, que é o caso do Brasil, tá? Quando o realismo chega no Brasil, muda um pouquinho, mas fica para uma próxima. E era uma forma de se opor ao romantismo, como eu falei lá no comecinho, né? Eu coloquei para vocês aqui uma obra do romantismo. A gente vê aqui, ó, uma obra toda certinha, uma mulher dançando, uma orquestra ali do ladinho tocando, né? Um belo homem ali bem vestido. Eram características do romantismo. Trazer essa subjetividade, algo que não era real, não era concreto, era o que levava os pensamentos. E aí a gente tem a obra realista, né? Duas mulheres ali trabalhando dentro de casa, né? Mexendo ali provavelmente com algum tipo de produto que elas tinham colhido, né? Para sobreviver. Então era o que realmente estava acontecendo. Não que não tinham mais essas mulheres, né? A alta burguesia. A gente vai ver que a burguesia continuou e eles também vão se opor a ela, mas era de forma um pouquinho diferente, né? O realismo tratava realmente do que era a maioria ali, né?
Então, como o próprio nome indica, demonstrava os aspectos mais reais dos acontecimentos e das pessoas. Por ter surgido depois do período do romantismo, deixou clara a diferença que existia entre esses dois movimentos artísticos. A crítica à burguesia, o realismo foi um movimento mais atento à realidade, à análise crítica da sociedade, o comportamento da burguesia também foi muito criticado na obra produzida durante esse período, né? O enriquecimento burguês se dava na exploração de pessoas, né? Então daí esses artistas sabem que isso acontecia e eles começam uma crítica em cima disso, como se fosse ali contra uma escravização mesmo desses trabalhadores. A análise mais psicológica do comportamento humano. Então aqui a gente vai encontrar muita obra do que era real na vida das pessoas, né? Então aqui tem, nessa obra aqui, a gente tem esse casal, né, que a gente vê provavelmente aqui a autoridade masculina muito presente naquela época e o sofrimento dessas mulheres, o psicológico como que ficava, né? Então eles começam a retratar aquilo que estava acontecendo, sem camuflar, né? Então, principalmente na literatura, começam a ser exibidas as características psicológicas dos personagens, que dava a eles uma personalidade mais real. Eram demonstrados aspectos mais reais, como os defeitos, qualidades, dúvidas e fraquezas que eram comuns a qualquer ser humano. No romantismo, a gente não vai encontrar nada disso, tá? Jamais uma mulher ali, que nem nessa imagem que a gente vê aí, tendo algum problema psicológico ou sendo, algum tipo de humilhação que ela sofreu ou alguma coisa assim. Não, as mulheres estavam sempre sorrindo, sempre bonitas. E a nossa última característica, que é a visão científica dos acontecimentos. Então, o realismo, ele traz, foi um período de grande avanço no campo da ciência, da tecnologia, e logo depois vem a Revolução Industrial, então eles vão estar retratando tudo isso aí. Então, algumas teorias, a teoria evolucionista do Darwin e o surgimento de máquinas a vapor, alguma coisa assim, eles estão sempre ali registrando o que também está acontecendo ali de novo. E aí a nossa atividade, depois que a gente falou tudo do que é o realismo, de retratar tudo aquilo que está acontecendo, de não camuflar nenhum tipo de coisa, não mentir, então era tudo verídico que a gente via ali nesse movimento realista. Então o que vocês vão fazer? No caderninho de desenho de vocês, usem o caderno deitado na horizontal, ocupem a folha toda, assim como vocês estão acostumados, não desenhem pequenininho, e aí vocês vão desenhar qual é a realidade que o nosso país está vivendo hoje. O nosso país, o nosso estado, a nossa cidade. Claro que, a gente pode falar aí de vários lugares do mundo hoje, sofrendo com esse vírus, sofrendo com esse isolamento social. Não para muita gente está sendo muito difícil. Aqui também a gente vai ver uma realidade no nosso país, no nosso estado, na cidade, da questão financeira. Muitas famílias estão sendo, vão ser afetadas, assim como a gente viu muitas obras realistas lá atrás, que a gente estudou um pouquinho agora. Então, eu quero que vocês façam um desenho realmente ali do que o coronavírus, para vocês, qual é a realidade, o que vocês estão vendo disso aí. Então, eu quero que vocês retratem um local, no fundo do desenho. Então, assim, é na saúde, onde essas pessoas estão tendo atendimento? Como que está a sua cidade? Sua cidade está toda vazia, Como que está dentro da tua casa? Está difícil a realidade, todo mundo dentro de casa, ou só um trabalhando e o outro precisando se virar. Então, assim, pensem no que é o realismo para vocês. Imaginem que daqui a 200 anos alguém vai olhar essa obra de vocês e imaginar que foi uma obra realista, do ano de 2020, referente ao coronavírus, certo? Um grande abraço, façam aí, e daí depois eu quero que vocês anexem essas fotos para a Pro estar corrigindo lá no portal, certo? Muito obrigada!